Bom, meu nome é Eunésio de Souza, mas, por favor, todo mundo me chama de Toró, certo? E eu estou aqui para falar do laboratório de fotônica do Mackenzie, certo? E é um novo laboratório aqui no estado na cidade de São Paulo, e a gente está muito entusiasmado com essa nova facilidade lá no Mackenzie. E aqui estão as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, certo? Mais diretamente, a professora Maria Martinez Cida, o Sérgio Spiegel, que são as duas pessoas mais próximas colaborando nesse projeto, e vários estudantes. Bom, o Laboratório de Fotônica do Mackenzie, uma motivação que a gente tem direta é o seguinte: é o fato de que a gente acredita que a telecomunicação está se tornando tão rápida que a gente acredita que em pouco tempo pulsos menor que um picosegundo vão estar realmente sendo utilizados em sistemas de comunicações óticas. Ou seja, a telecomunicações está se tornando ultra fast. E com isso, todos os problemas inerentes, certo, com a propagação de pulsos muito curtos em comunicações óticas. Como o nosso background é de lasers, principalmente de fenômenos ultra rápidos, a gente acredita que a gente pode realmente contribuir bastante nessa área de pesquisa. Nosso laboratório, a gente está com as seguintes linhas de pesquisa inicialmente. Primeiro, a gente vai trabalhar com desenho e teste, certo? E desenvolvimento de novas fontes ultra rápidas, visando talvez um novo tipo de wavelength division multiplexing. Uma outra linha de pesquisa, que é principalmente coordenada pela professora Cida, é o modelamento, certo, de novos amplificadores óticos e também, certo, o desenvolvimento de ferramentas para a implementação de um laboratório de fotônica remoto, que é coordenado pelo professor Spiegel, que está aqui atrás. Bom, o que nós estamos realmente propondo na camada física? Primeira coisa, nós estamos propondo desenvolver uma fonte de laser, certo? Operando a 10 gigabits, mas com pulsos de femtosegundos. Esse é o grande desafio. A gente acredita a gente acredita e vai precisar da colaboração de muita gente, certo? É fácil fazer um laser, não é tão fácil, mas dá para se fazer um laser de 10 gigabits, tem aí comercialmente. Laser de femtosegundos também. Agora, a combinação dos dois é que é o grande problema. O grande desafio que a gente tem na frente. Outro trabalho que a gente está fazendo no nosso grupo, certo, é o estudo de amplificadores Rames distribuídos, certo. Se vocês forem à seção de pôster, certo, esse trabalho tem uma boa explicação desse trabalho lá. E também o modelamento, certo, de amplificadores de Túlio. A outra proposta que nós temos no nosso laboratório, certo, é implementar, certo, experimentos remotos, certo, do laboratório de fotônica, e o que a gente realmente visa, certo, são desenvolver ferramentas que sejam complementares às atividades em classe dos professores, certo, na área de comunicação ótica. O que a gente quer inicialmente, agora, certo, é desenvolver, disponibilizar, certo, algumas medidas de características básicas, certo, de fibra ótica. E o nosso público-alvo vai ser os alunos de graduação, tanto de engenharia elétrica como de física, e alunos do curso de mestrado. Bom, isso é basicamente o que eu queria falar sobre o Laboratório de Fotônica do Mackenzie. Obrigado.
Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Abade, sou da PUC de Campinas e eu vou apresentar aqui rapidamente então a nossa proposta dentro do projeto QIAterra, que é falar sobre um conversor de comprimentos de onda totalmente óptica. Na verdade, a gente pretende implementar esse dispositivo para estar operando dentro da rede do QIAterra. Então, nesse projeto, estamos trabalhando em 3 professores, eu, o Eric Fagoto e o Ricardo Braga, e também temos a colaboração de 4 alunos, o Carlos Volpato, o Emerson Freitas, o Guilherme e o Orlando. Então, os nossos objetivos, ao longo aí desses 3 anos de projeto QIAterra, o objetivo principal é desenvolver um protótipo de um conversor de comprimentos de onda totalmente óptico. Esse conversor ele vai ser baseado em uma fibra altamente não linear, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Ele deve ser um dispositivo automatizado e trabalhar obedecendo aí, trabalhar sob demanda da rede. Então, antes de eu falar sobre esses 3 últimos pontos, vou só fazer uma breve revisão aqui sobre o conversor de comprimentos de onda. Para isso, a gente pode considerar essa rede simples, com apenas 4 nós, né, A, B, C e D, e, em princípio, tanto o nó A como o nó B pode se comunicar com o nó D, desde que eles estejam utilizando frequências ópticas, comprimentos de onda distintos. No entanto, se por algum caso, em alguma situação, o nó A precisar utilizar um comprimento de onda que já está sendo utilizado ali, por exemplo, o azul, o que vai ocorrer é que o nó C vai detectar um conflito e, nessa situação, ele vai recusar a chamada. Bom, aí, claramente, a gente tem um prejuízo tanto para os usuários, que tem que esperar a liberação de um comprimento de onda para poder começar a transmitir dados, como para a operadora, que vai estar subutilizando os recursos da rede. A gente pode superar esse problema implementando um conversor de comprimentos de onda no nó C. Então, nesse caso aí, o nó C converteria aquele comprimento de onda azul para um novo comprimento de onda laranja e transmitiria para o nó D. Bom, no nosso caso, a gente vai fazer essa implementação através de uma fibra altamente não linear. Então, a nossa ideia aqui é partir de um comprimento de onda que vai estar transmitindo os nossos dados, utilizar um canal de bombeio, que a gente está vendo representado pela linha verde ali, acoplar esses 2 sinais de uma fibra altamente não linear, e à medida em que esses sinais se propagam pela fibra, a gente vai ter o batimento entre eles, os efeitos não lineares vão gerar 2 bandas laterais, e como o sinal verde é um sinal CW, né, nós vamos ter uma réplica do sinal de dados nesse novo comprimento de onda aqui laranja e no roxo também. Bom, daí é só a gente utilizar um filtro óptico passa-faixa e selecionar o comprimento de onda que a gente quer. Então, essa é a ideia básica aí do dispositivo que a gente está se propondo a fazer. É claro que esse é um arranjo experimental bastante simples, mas na prática isso não é tão fácil assim de se implementar caso a gente queira que o dispositivo trabalhe sob demanda da rede. Nesse caso, a gente vai precisar de uma série de automações, né? Por exemplo, se eu não quiser converter do azul para o laranja, mas do azul para um outro comprimento de onda amarelo, eu preciso deslocar o comprimento de onda do feixe de bombeio, né? Além disso, eu vou precisar trocar a posição central dos filtros passa-faixa. Então, numa situação real, a gente acredita que vai ter um experimento bastante mais complexo, né? Um arranjo experimental bem mais complexo. Infelizmente, a gente não tem tempo para discutir todo esse arranjo agora, mas eu saliento aqui a importância desse microcomputador que vai estar controlando desde a posição do bombeio e do laser, desculpe, como é que eu volto aqui? Desde a posição do laser, como da posição central dos filtros, e também ele vai ter que fazer um certo controle de polarização
para permitir que o bombeio e o sinal de dados estejam pelo menos em uma polarização parecida para a gente realmente poder ter a conversão de comprimentos de onda. Além disso, esse microcomputador ele vai ter que estar se comunicando com a gerência da rede e informando aí se essa conversão realmente é viável ou não. Pode ser que o nível de potência na saída do conversor seja tão baixo que torne essa conversão inviável. Então, a gente vai precisar monitorar a potência de saída do sinal. Bom, para cumprir esses objetivos, a gente pretende aí, em cada ano, atingir uma meta, que no primeiro ano do projeto, então, seria a caracterização da fibra altamente não linear. No segundo ano, fazer testes com conversor de comprimentos de onda. E, no terceiro ano, finalmente, então, fazer automação do protótipo e testes mais avançados. Alguns resultados que nós esperamos são fazer a conversão de comprimentos de onda, pelo menos entre primeiro e segundos vizinhos aí na grade do ITU, fazer com que esse conversor permita a conversão entre bandas, né, um range de comprimentos de onda à esquerda, a gente coloca um bombeio à direita e rebate esse range de comprimentos de onda à direita. Testar uma técnica que está sendo proposta pelo nosso laboratório atualmente, que é a inserção de rótulos ópticos através da mistura de 4 ondas. Essa técnica requer um arranjo experimental muito parecido com aquele que eu mostrei anteriormente, então talvez a gente possa aproveitá-lo para testar mais essa técnica aqui também, né, que a inserção óptica de rótulos é algo motivo de pesquisas bastante recentes, né. A gente também pretende implementar um Web Lab disponibilizando o nosso laboratório para os alunos da PUC e para os outros grupos pertencentes ao projeto Quiatera. E outra finalidade que nós temos aí, muito importante, é a finalidade do projeto Quiatera como um todo, é a formação de recursos humanos, né? Então, acho que dentro desse tempo era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, o nosso experimento vai ser desenvolvido na Unicamp, através do CEPOF, que é um centro de ótica e fotônica, já ligado à FAPESP. E eu trabalho na Faculdade de Engenharia. E o centro ele envolve tanto a Faculdade de Engenharia como o Instituto de Física, e também São Carlos e uma parte também na USP, em São Paulo. Então, dentro do centro, né, a nossa principal linha de pesquisa é na área de amplificadores ópticos mais a semicondutores. E dentro do nosso trabalho de pesquisa, a maior parte do trabalho é na área de chaveamento óptico com alta velocidade. A gente também já fez algum trabalho na regeneração de pulsos ópticos, depois que eles se degradam pela propagação na fibra. E estamos trabalhando também num outro projeto na área de conversão de comprimento de onda, mas usando amplificadores ópticos a semicondutor. Quando nós pensamos em participar aqui do Quiatera, a nossa ideia foi de fazer alguma coisa um pouco diferente do que a gente já vinha fazendo. E aí eu já vou explicar aqui um pouquinho sobre a história do laboratório. Nós começamos em 83, a nosso background é na aula de micro-ondas e antenas. Depois a gente começou, através do recurso da FINEP, a trabalhar na área de comunicações ópticas em 1985. A nossa liderança sempre foi o professor Giarola, que agora está aposentado, e a gente já dentro desse programa do professor Giarola formamos mais de 20 doutores, né?
e 60 estudantes de mestrados. Nós temos no laboratório a parte de chaveamento óptico, fibras ópticas, temos também uma parte de comunicação sem fio, né, que nós pretendemos participar a partir do segundo ano do Quiatera, quando for feita a chamada na parte de wireless, a gente quer implementar também Web Labs usando wireless. Nós temos uma estação CDMA, que foi doada pela Motorola, nessa parte de wireless. Aqui é o endereço do CEPOF, para quem tiver curiosidade. Então, onde a gente pode usar os amplificadores ópticos? Na parte de processamento de sinal óptico, como amplificador de linha, quer dizer, simplesmente amplificando o sinal óptico, como regeneradores, conversor de comprimento de ondas e reuso de comprimento de onda. Então, nós temos pesquisa mais ou menos nessas linhas, mas a gente reservou para o Quiatera somente o uso do amplificador óptico como um amplificador de linha, porque são vários os trabalhos no Quiatera que usam amplificadores ópticos, como vocês vão ver aqui. Então, nós queremos prover um Web Lab que possa usar o amplificador a semicondutor como um amplificador de linha. No horizonte mais longo, né, a gente quer usar as facilidades de internet para fazer um test bed que possa ser útil para testar os nossos amplificadores ópticos na parte de Optical Packet Switching, que é uma tecnologia que está sendo implementada na área de comunicações ópticas, onde a gente trabalha pulso a pulso, opticamente, os sinais. Mas isso ainda é uma coisa mais futuro. Nessa primeira fase, a gente simplesmente vai usar o SOA como um amplificador óptico e torná-lo disponível para o pessoal do Quiatera. Então, o principal trabalho... Aqui é só um exemplo do amplificador. Aqui está o amplificador a semicondutor. A luz entra aqui na fibra óptica, é amplificada aqui e sai pela outra fibra na saída. A corrente elétrica entra aqui, existe um problema de dissipação no dispositivo, e então o nosso projeto vai ser tanto de polarizar isso aqui, como conseguir dissipar. Aqui é a montagem já mais mostrando a fibra, o amplificador óptico, essa fibra de saída e a parte de polarização do dispositivo. Então, dentro da montagem do Quiatera, nós vamos ter um sistema de aquisição de dados, onde boa parte do software nós vamos trabalhar nisso, porque a gente não sabe fazer isso. E então, através disso aqui, nós vamos controlar as chaves ópticas, o próprio amplificador, vamos controlar também um filtro óptico na saída, de maneira que a gente possa, através desse controle, medir qual a luz, o comprimento de onda da luz que está entrando no nosso sistema. Então, o usuário, através dessas fibras escuras que nós temos, pode enviar um sinal de luz, né? E aqui a gente deteta esse sinal através da chave, mede o comprimento de onda dele. Vamos medir também a potência do sinal, porque muita gente trabalha com amplificadores de alta potência e pode mandar um sinal que queime o nosso dispositivo. Então, a gente quer estudar bastante nessa parte do Web Lab quais os problemas de queimar os dispositivos que a gente tem. Então, primeiro a gente vai testar qual o nível de potência do sinal. Se tiver bom, a gente fala, tudo bem, então vamos amplificar o seu sinal. E seu sinal tem o comprimento de onda dele é tanto, né? Ou, alternativamente, também nós vamos ter um laser sintonizável que pode fornecer esse sinal para o usuário. Então, não tem nada de novo nisso aqui. O nosso grande, nesse primeiro ano, nós queremos aprender a fazer essa parte, que é o controle realmente de todas as fontes DC e controle desses filtros, etc. Quer dizer, aprender sobre instrumentação e controle na área dos amplificadores ópticos a semicondutor. Então, aí a saída do sinal volta novamente para as fibras do projeto Quiatera. Então, como agradecimentos,
a FAPESP, o CEPOF também, que é da FAPESP, o financiamento do Pronex, CNPq e CAPES. É basicamente isso. Então, deixa eu assim. Bom, boa tarde. Eu sou o professor Sérgio Zílio, lá de São Carlos. O nosso grupo também faz parte do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. E o que a gente está propondo é um laboratório para poder caracterizar a propagação de pulsos, em particular efeitos não lineares, nesse test bed que vai ser instalado, né? Bom, o pessoal que faz parte do grupo nessa área de fotônica, nós temos 2 professores, além de mim, o Kleber Mendonça. A gente tem 2 técnicos, o Dr. Lino, inclusive, tem pós-doutorado no exterior. Temos 2 pós-docs, 7 estudantes entre doutorado e mestrado, e 7 estudantes de iniciação científica e um professor visitante. A nossa experiência nessa área de comunicações óticas, na verdade, ela é muito pequena, e a gente está usando o projeto para se engajar nisso daí. A gente tem bastante experiência, ou razoável experiência, na área de ótica não linear, e armazenamento óptico, controle coerente da interação da radiação com a matéria, geração de contínuo de luz branca com pulsos ultracurtos, micromachining, espectroscopia e crescimento de cristais para ótica não linear e estudo de vidros calcogenetos. E o equipamento que a gente tem, pelo menos o equipamento principal, é mais para fazer pesquisa, não em fibras óticas, né? A gente está mais aparelhado para medir coisas no visível. Mas a gente tem uma série de sistemas laser, que vão desde lasers contínuos até lasers de 15 femtosegundos, e que a gente tem usado basicamente para estudar soluções, efeitos não lineares em moléculas orgânicas e assim por diante. Aqui só para dar uma ideia do nossos equipamentos, aqui, por exemplo, é um laser aqui, o Switch Mode Locked, que gera pulsos de 100 picosegundos e 1064 nanômetros. A gente tem sistemas laser de alta potência. Esse é um sistema de 1 milijoule a 1 kHz, né? É um sistema que dá uma energia muito grande. É esse sistema que a gente faz micromachining e faz também uma série de estudos de ótica não linear. A gente tem OPA, que permite gerar luz desde ultravioleta até infravermelho médio. E, basicamente, a coisa importante aqui dessa apresentação é a proposta que a gente está fazendo para se engajar no projeto. Então, o que a gente pretende, né, é ter um laboratório onde se possa estudar efeitos não lineares relacionados, por exemplo, à geração de frequências Raman, Raman estimulado, por exemplo, a mistura de 4 ondas. Então, isso daí, a ideia é que o Hugo, por exemplo, use os lasers que ele tem lá, os 32 comprimentos de onda, e transmita isso até São Carlos, e a gente vai poder estudar, por exemplo, a equalização do espectro, se existe assimetria, se existe crosstalk entre os diferentes comprimentos de onda, e assim por diante. Numa segunda etapa, a gente já, eu não falei antes, mas a gente já está desenvolvendo dispositivos baseados em fibra ótica, né, esses redes de Bragg, que a gente tem usado como sensores, né, sensor de temperatura, coisas desse tipo. Não é muito difícil a gente usar esse tipo de tecnologia para fazer essas redes de Bragg para construir filtros de passabanda estreita ou mesmo dispositivos para compensar a dispersão da velocidade de grupo. Então, a gente pode fazer esses dispositivos e testar nessa luz que o Hugo pode transmitir lá de Campinas. E, além disso, também, uma coisa que a gente está fazendo no momento é usar aquele laser de pulso ultracurto para fazer micromachining, né? Então, a ideia é ter um web lab que um usuário externo
vai poder acessar e aí ele pode escrever ou cortar a sua própria figura, seu próprio objeto numa peça plana ou tubular, tá? E ainda ele pode acompanhar numa câmera a duração do processo. Então aqui só para finalizar, essa figura aqui não ficou muito boa, mas dá para ver que isso é um estente coronário que a gente fez lá, com um desenho novo, né? Porque tem problema aí o desenho desses estentes tem problema de propriedade intelectual, você não pode fazer estente dos outros, né? E aqui é um sistema que a gente usa para marcação, com os galvomotors, e onde é colocado o estente, assim por diante, tá? Então, basicamente, é isso daí que eu queria falar, depois a gente pode discutir mais a respeito. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos estar falando aqui sobre um laboratório relativamente novo, é o OptiNet. O OptiNet é um laboratório destinado a estudos de networking óptico e o objetivo onde é que a gente... Aqui? Ok. Basicamente, a ideia do OptiNet é uma ideia relativamente nova. O tema networking se tornou importante dentro das comunicações ópticas a partir da década de 90, na medida em que o sucesso da transmissão óptica levou a uma série de gargalos, né, especialmente do gargalo eletrônico, ou gargalos eletrônicos, e a ideia do networking óptico é tentar resolver esses gargalos eletrônicos, ou seja, tentar combinar os recursos da fotônica com os recursos da eletrônica da maneira mais inteligente possível, de maneira a dar a realizar as funções que uma rede de comunicações precisa ter, precisa realizar da forma mais eficiente possível. E, naturalmente, as soluções variam com o tempo na medida em que os recursos da fotônica e os da eletrônica também vão evoluindo com o tempo. Ok. É um grupo relativamente novo, recente, basicamente formado por mim e pelos meus orientados, que são um número relativamente grande. 6 estudantes de PhD, 3 de mestrado e um estudante de graduação, atualmente. Ok. Nós temos algumas parcerias para mostrar, né, algumas até anteriores a 2000, quando foi estabelecido. São as parcerias ligadas ao tema de networking óptico. Okay? Bem, temos também alguns projetos de cooperação internacional já acertados com grupos lá de fora, que também interessados no tema, mas são projetos que ainda estão submetidos à CAPES, basicamente. E também um outro projeto com o consórcio ePhoton One na Europa, que não está submetido a ninguém, mas está basicamente acertado com eles. Bom, eu quero focar, como nós temos pouco tempo, principalmente os nossos tópicos de pesquisa, né? As pesquisas atuais, que têm sido realizadas nesses 4 anos de existência do laboratório, focaram principalmente as chamadas redes de roteamento de comprimento de onda. E o principal foco tem sido os algoritmos de alocação de rota e comprimento de onda, que são os algoritmos chamados de RWA, né? Routing and Wavelength Assignment. A otimização conjunta de topologias físicas e virtuais, na medida em que esse problema classicamente vinha sendo abordado de forma separada, né, com o problema da otimização da topologia virtual sendo feito separadamente, gerando então as requisições, que são os dados do problema de otimização da topologia física, e naturalmente a solução separada dos dois problemas não dá resultados tão bons quanto a solução conjunta, né? A solução conjunta se torna se tornou relevante nos últimos anos, na medida em que surgiu a perspectiva de ter a rede óptica controlada por um cliente de uma rede, seria uma rede IP,
ao invés de servir a uma multiplicidade de clientes, como no passado e até hoje, inclusive. Também focamos modelos de avaliação de desempenho dessas redes, né? E particularmente importante para essa reunião aqui da camada 1, a gente enfoca o roteamento sob a influência de impairments, ou de degradações causadas pela camada física, o que é uma novidade em relação à área de networking, que geralmente resolve os problemas de roteamento e alocação apenas com base nas restrições lógicas e topológicas. Outro ponto importante do ponto de vista de camada física que a gente pesquisa é a sobrevivência dessas redes na presença de falhas, principalmente cortes em fibra, mas também falhas nodais, e inclusive a busca de arquiteturas nodais robustas para resistir a essas falhas. Outra linha de pesquisa mais recente que nós estamos atacando é a comutação de bursts óticos, a comutação de bursts óticos, ou comutação de pacotes óticos, né? A fronteira entre a comutação de pacotes e de bursts, ela está ficando meio borrada, né? Mas basicamente então a gente pode dizer que trabalha em problemas de arquitetura de redes de comutação de pacotes ou bursts, modelando o desempenho de buffers óticos, especialmente, né? Os buffers óticos são muito diferentes dos buffers eletrônicos, e também trabalhando em cima da análise de tráfego da internet ótica. Isso. Para o futuro, a gente está pensando em áreas novas, né, para os próximos anos, tendo em vista a perspectiva de ter no futuro uma rede ótica do tipo plug and play, em que você coloca o elemento e ele já roda ali. É muito diferente do que acontece hoje. Para isso, você tem que desenvolver esses protocolos de descoberta de vizinhos, descoberta de serviços, vindo até a camada de serviços, e são problemas muito complexos que levantam a perspectiva, né, de usar agentes móveis. E também estamos pensando em atuar na área de qualidade de serviço, diferenciação de serviços, e precificação desses serviços e coisas desse tipo. Bom, o que nós pretendemos para o primeiro ano do Kyocera, em termos da nossa atuação no Kyocera, é o desenvolvimento de um sistema de simulação para dados e para o controle para o plano de dados e o plano de controle do testbed Kyocera, tão prático quanto possível. A ideia, então, é emular, né, uma rede com uma topologia relativamente simples, usando computadores, inicialmente interligados com cobre, um gigabit Ethernet. E será usada uma linguagem Erlang, que significa Ericsson Language, uma linguagem que foi desenvolvida pela Ericsson para sistemas grandes e está atualmente disponível uma fonte aberta. E ao longo do segundo e terceiro anos do projeto, a gente pretende progressivamente substituir a transmissão baseada em cobre por transmissão em fibra ótica, e aí também testar o desenvolvimento, os algoritmos que estão sendo desenvolvidos hoje, né, e já foram desenvolvidos nesses últimos anos pelo laboratório e também por outros laboratórios, nesse aparato experimental. E a ideia é que esse aparato seja disponibilizado remotamente, né, através do WebLab, da aplicação WebLab. Bom, então esse é um resumo, né, das contribuições do OptiNet e dos nossos objetivos. Não sei se tem mais alguma coisa. É basicamente isso. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu vim aqui descrever essencialmente a nossa proposta no Kyocera, mas
Vou falar um pouquinho do histórico, né, do nosso laboratório, no CPQD. E o CPQD tem atividades em todas as áreas de telecomunicações, particularmente aqui a gente está falando do Laboratório de Comunicações Óticas. E descrever um pouco o nosso projeto, as propostas para os 3 anos, os recursos disponíveis e o grupo que vai trabalhar no projeto. Em relação ao laboratório, a gente tem formação nas áreas de engenharia, física, ciência da computação e gerência, e vem atuando há muito tempo na área de comunicações óticas. E os nossos projetos mais recentes, né, os nossos trabalhos nos últimos anos, eles estão focados nessas áreas que estão listadas aqui, que são os sistemas de DWDM de altas taxas, de 10, e agora a gente tem começado com sistemas de 40 gigabits por segundo, rede ótica, IP sobre WDM, a gente teve já construiu um testbed, uma malha de 5 nós, num projeto financiado pela Ericsson, com plano de controle nosso, enfim, a gente fez bastante estudo nessa área de Optical Networking. Na área de Optical Packet and Burst Switching, temos alguns projetos também de pesquisa. E também desenvolvemos e pesquisamos sistemas e subsistemas, por exemplo, amplificadores, fazemos sistemas customizados, sem repetição, para grandes distâncias, sem repetidores. Também temos projetos na área de acesso óptico, sensores ópticos e começamos agora na parte de criptografia quântica, mais voltada para a área de segurança. E temos alguns desses protótipos desenvolvidos já transferidos para a indústria nacional e o nosso laboratório ele é credenciado pelo Inmetro para fazer certificação de equipamento WDM. Particularmente dentro desse nosso laboratório, a gente criou um laboratório para o Kyocera, que leva o nome inspirado pelo Kyocera de um aglomerado, de um cluster, né, que são as Pleiades, dado por uma tribo brasileira, um ramo do Tupi-Guarani, que é Mapuí. Então, a gente concebeu não só de uma forma poética, mas porque a gente entende que esse trabalho que a gente está propondo, ele requer o aglomerado de grupos. Ele é audacioso e a gente sozinho não vai dar conta. Precisamos, essencialmente, de estudantes, principalmente pelo nível de atividade que a gente está propondo, estudantes de doutorado, mestrado, para tocar os trabalhos com a gente e, obviamente, vai estar disponível via Web Lab essa infraestrutura que a gente está querendo, já tem em parte, está querendo completar, e o horizonte, né, o universo de atividades que a gente poderia investigar na área de 40 gigabits por segundo, está um pouco resumido nessa figura, em que a gente mostra, em diagramas de blocos, as principais sub-áreas de atuação. Então, a gente tem um sistema de alta taxa com as interfaces óticas, então a gente tem a parte de transmissão e recepção com suas complexidades próprias, o caminho óptico, que implica nas limitações que o próprio professor Waldman citou, são os physical impairments, então as principais estão aqui, as lineares e as não lineares eu não citei, mas é um subgrupo enorme aqui, as limitações devidas a não linearidades, e o que se faz para compensá-las, né? Então, esse seria o grupo das compensações dessas limitações, cada uma delas com as suas diversas técnicas e propostas de como atuar. Para que isso ocorra em sistemas de 40 gigabits por segundo, é necessário que seja feita uma monitoração em tempo real do sinal óptico, tanto no domínio do tempo quanto no espectral. Toda a operação deve ser automatizada e reconfigurável, a operação é dinâmica e implica em necessidade de sintonia. De certa forma, agrega vários dos projetos listados aqui, como conversão de comprimento de onda, enfim, porque tudo isso faz parte de uma operação a 40 gigabits. Ela tem tudo que a de 10 GB tem de uma forma mais crítica e mais difícil de ser controlada. E, em geral,
se atua em cada canal, numa base por canal. Não existe uma solução global para todos os canais, uma compensação que compense bem a dispersão, a PMD de todos os canais ao mesmo tempo, tem que ser feita uma base por canal. Só que a gente não tinha como fazer tudo, propor tudo, e aí então para o primeiro ano a gente vai trabalhar na parte de compensação de dispersão. Para isso a gente está comprando, pelo QuiaTerra, compensadores sintonizáveis baseados em grades de Bragg, e tanto para multicanais como para monocanais. São compensadores comerciais sintonizáveis em dispersão. Para o segundo ano, a gente pensa em trabalhar na parte de recepção, desenvolvendo uma interface para um transponder, e para o terceiro ano, na parte de compensação de PMD. E um exemplo de estrutura que a gente pensa disponibilizar via WebLab para toda a comunidade está ilustrado aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas são cada módulo desses é uma parte do sinal num laboratório. Por exemplo, aqui no CPQD, indo lá para o laboratório do Hugo, voltando para o CPQD, indo para o laboratório do professor Evandro, voltando para o CPQD. Nas pontas, nas extremidades, estariam, então, a parte de modulação. São equipamentos que a gente já tem alguns. Os outros são equipamentos muito caros, e a gente montou dentro do programa Multiusuários uma proposta, estamos ainda aguardando da FAPESP a resposta, para tentar compor o conjunto completo, de forma a disponibilizar um setup completo. É importante notar que esse setup ele é de caracterização tanto espectral como no domínio do tempo, e ele faz, quer dizer, ele é muito rico em recursos de medida, e ele vai até 40 gigabits, o que significa que a gente pode fazer medidas em 10 GB, em 2,5 GB, vai até 40 GB. É bom enfatizar isso daí. Então, ele é bem versátil. E esse experimento em particular, eu acho que essa apresentação vai ficar disponível na internet, ele está dando um exemplo justamente do estudo da compensação de dispersão, do uso do amplificador paramétrico do Hugo e do SOA do Evandro, mas essencialmente num exemplo de uso compartilhado de uma infraestrutura, e disponível para todos via internet, via a própria rede QuiaTerra. O grupo envolvidos diretamente tem eu mesma, o Valentino e o Bastida, e dando um suporte, porque a gente, além de todas as atividades que eu mostrei, o CPQD, o nosso grupo em particular, trabalha na coordenação da Rede Giga, principalmente a Miriam, o Fábio e o Rosolém, mas eles têm uma experiência muito forte e eles estão sempre trabalhando conosco nessa área, que já vem produzindo resultados, publicações. A gente está para sair um terceiro artigo, o terceiro ou quarto artigo já em revista, em 40 GB, com o que a gente já tem, mas que ainda pode ser bem melhorado com o que a gente pretende ter. Então, era isso. Obrigada.